Questão 140 do Enem 2024. Vem comigo uma questãozinha aqui de escala, mas não é uma escala simples, é uma escala superficial, que a gente vai precisar comparar medidas de área, tá? Vamos ver? O arquiteto Renzo Piano exibiu uma maquete, né? Então, falou maquete, eu já penso em escala. Da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana. Um prédio assimétrico que tem um vão aberto, ó, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da sua área é de 1.672 metros quadrados. Isso daqui é na vida real, tá, pessoal? Então, na vida real, a medida desse vão é de 1.672 metros quadrados. Considere que a escala da maquete exibida é de 1 para 200. Pessoal, essa escala aqui, quando ele não fala que tipo de escala é, a gente considera que é a escala linear. O que é a escala linear, professora? Que compara medidas de comprimento, tá bom? Então, a escala, pessoal, é uma razão que compara aqui, geralmente, tamanho no desenho pelo tamanho na vida real, tá bom? Então, a gente faz essa comparação aqui do desenho com a vida real. Esse desenho aqui, ele pode ser entendido como uma maquete, né? Pode ser um monumento, ou seja, uma coisa diminuída. A gente chama de desenho, né? Porque geralmente na parte linear. Pode ser um mapa, no mapa, né? Pode ser numa maquete, ou seja, é o tamanho diminuído pelo tamanho na vida real, pelas dimensões na vida real, tá bom? E aí, quando ele não especifica qual é o tipo dessa escala que ele deu aqui para a gente considera como sendo a escala linear, que compara medidas de comprimento, né? Linha. Linear lembra linha. E linha é o quê? Comprimento em metros, em centímetros. Lembrando que esses dois valores que a gente coloca aqui na nossa razão tem que estar na mesma unidade de medida, tá bom? Se eu estiver comparando, por exemplo, medidas de comprimento, ó, o que significa essa escala aqui de 1 para 200? Significa que cada uma unidade de medida aqui no desenho corresponde a 200 unidades de medida na vida real. Se eu considerar isso aqui em centímetros, quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros na vida real. Se eu comparar isso aqui como metros, se eu disser que é metros, 1 metro aqui, ó, no desenho, corresponde a 200 metros na vida real. E aí, né, lembrando que como ele não especificou que tipo de escala é, a gente considera como sendo uma escala linear, tá bom? Então, ele deu para a gente uma escala linear. Eu vou colocar ela aqui, ó. Escala linear de 1 para 200, né? E aí, como eu expliquei para vocês ali, medidas de comprimento, metros, centímetros, geralmente são os mais utilizados aí. Continuando, a medida da área do vão aberto nessa maquete, ou seja, ele quer saber no desenho. A maquete é o tamanho diminuído. Esse aqui é o nosso tamanho na realidade. Em centímetro quadrado, olha só, pessoal, presta atenção nisso aqui. Ele quer essa resposta em centímetros quadrados. E aqui, para a gente, na vida real, está em metros quadrados. Então, a gente já tem que fazer uma conversão de unidade de medidas aí, muito provavelmente, já que quando eu jogar aqui na minha fórmula da escala, se eu for usar a fórmula, a gente tem que colocar tudo na mesma unidade de medida, tá bom? Mas como eu falei, como ele me deu essa escala aqui linear e eu vou estar comparando unidades de área, ele deu a área na vida real e quer saber qual é a área no desenho, ou seja, na maquete. Como que eu faço isso? Não dá para jogar direto na escala do jeito que está aqui. A gente tem que transformar da escala linear para a escala de superfície, a escala de área, tá bom? A escala superficial, vou colocar assim. Como que faz isso, professora? Para transformar essa escala aqui, linear, de 1 para 200, para a nossa escala de superfície. Tu vai fazer o quê? Tu vai elevar tudo ao quadrado, né? Já que a área ela é calculada em metros quadrados e centímetros quadrados, ou seja, duas dimensões. E lembrando disso, tu consegue passar da escala linear para a escala superficial, elevando a tua escala ao quadrado.
é desse jeito, tá? Então, peguei a escala linear e vou elevar ao quadrado aqui. Aí sim eu consigo trabalhar com a escala superficial, que compara as medidas de área, tá bom? Então, aqui como que vai ficar? Ó? 1 ao quadrado eu sei que dá 1, que é 1 vezes 1. 200 ao quadrado, eu vou esquecer os zeros e vou fazer 2 ao quadrado, que eu sei que dá 4. E a quantidade de zeros eu vou dobrar. Eu tenho 2 zeros, vou dobrar, vai ficar com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 1 para 40 mil. O que significa isso? Se eu considerar que isso daqui é tudo centímetros quadrados agora, já que eu estou falando de área, significa que 1 centímetro quadrado no desenho corresponde a 40 mil centímetros quadrados na vida real. Se eu quiser considerar isso em metros quadrados, professora, tu vai considerar que aqui 1 metro quadrado no desenho corresponde a 40 mil metros quadrados na vida real, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro valor que a gente está verificando é a medida no desenho, né? Na maquete, no nosso caso. E esse segundo valor maior aqui é na vida real, tá bom? Ou seja, eu tenho que passar esse número aqui, ó, 1.672 metros quadrados, que está na vida real, para a medida no desenho. Como que eu faço isso? Aí tu vai olhar agora aqui para essa escalazinha aqui, ó. Tu vai olhar aqui para essa escala. Para eu ir do desenho para a vida real, quando começa em 1 aqui, pessoal, tu nem precisa usar a regra de 3, só olhar direto aqui, ó. Uma unidade de medida de área no desenho, eu vou considerar aqui metros quadrados, tá? Porque aqui está em metros quadrados, no final a gente transforma para centímetros quadrados. 1 metro quadrado no desenho corresponde a 40 mil metros quadrados na vida real. Ou seja, o 1 para virar 40 mil, nesse caso, o que aconteceu? Eu multipliquei por 40 mil, ó. Multipliquei por 40 mil. E para fazer a volta agora, para ir da medida do real para a medida do desenho, ó. O 40 mil está virando 1. O que está acontecendo? Eu estou dividindo por 40 mil. Ou seja, se eu quero ir da medida real para o desenho, eu vou dividir o valor por 40 mil. Se eu quero ir da medida do desenho para a medida no tamanho real, eu vou multiplicar por 40 mil, já que no real é 40 mil vezes maior do que no desenho. Lembrando que aqui eu estou utilizando unidade de medida, eu posso considerar tudo em metros quadrados. Se tu não enxergou isso, tu faz na regra de 3, que a gente percebe que eu quero ir da vida real para a medida no desenho. Do real, pessoal, para ir para a medida do desenho, a gente tem que dividir o valor por 40 mil. Só que aqui, pessoal, está em metros quadrados. Eu quero a resposta em centímetros quadrados, né? Então, a gente já vai passar esse número aqui, que está em metros quadrados, a gente já vai transformar ele para centímetros quadrados. Aí, quando a gente dividir por 40 mil, a gente já está encontrando a resposta em centímetros quadrados, como a questão quer, tá bom? Mas nada te impede de dividir direto aqui por 40 mil, tu vai achar a resposta em metros quadrados e depois tu faz a conversão para centímetros quadrados. Porém, eu acredito que, né, do jeito que está, é melhor a gente passar logo para centímetros quadrados, tá? Então, a gente vai considerar a nossa escala, essa escala aqui, ó, a escala superficial. A gente vai considerar que está tudo em centímetros quadrados. Quer dizer que 1 centímetro quadrado no desenho, ou seja, na maquete, corresponde a 40 mil centímetros quadrados na vida real, tá bom? Então, eu tenho que pegar esse número e transformar ele primeiro, transformar ele para centímetros quadrados, para depois pegar esse resultado e dividir por 40 mil na nossa escala, encontrando o tamanho desse vão aqui, né, desse vão aberto no desenho, ou seja, na nossa maquete. Então, bora lá converter de metros quadrados para centímetros quadrados. Aí, eu costumo sempre fazer esse mapa aqui, ó, de metros para centímetros, que é mais fácil a gente converter de metros para centímetros, medida linear, né? Se eu quisesse ir de metros para centímetros, o que eu faria? Eu ia multiplicar por 100, já que cada 1 metro corresponde a 100 centímetros, né? Porém, eu quero ao quadrado aqui, metro quadrado, centímetro quadrado. Então, eu vou elevar tudo ao quadrado, inclusive esse 100. Esse 100 aqui ao quadrado, é só dobrar a quantidade de zeros. Vai ficar aqui, ó, 10 mil. Ou seja, se eu quero ir de metro quadrado para centímetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10 mil o valor.
Mas se eu quisesse voltar, professora, de centímetros quadrados para metros quadrados, é o mesmo 10.000, só que tu ia fazer o quê? Dividir por 10.000. Só que eu quero ir de metros quadrados, ó, para centímetros quadrados. Olha o sentido da flecha aqui, ó. De metros quadrados para centímetros quadrados, tu vai pegar ali o 1.672 e multiplicar por 10.000. Multiplicar por 10.000, pessoal, é só acrescentar aquela quantidade de zeros que eu tenho aqui no final, ó. 1, 2, 3, 4, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Isso daqui já está em centímetros quadrados. Pronto. Converti de metros quadrados para centímetros quadrados, agora eu quero saber qual é essa área na maquete, ou seja, no desenho. Aí sim que entra a nossa escala. Lembra que eu falei que para ir do real para o desenho, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar, ó, do real para o desenho, na verdade, a gente tem que dividir, ó. Daqui para cá, a gente tem que dividir o valor por 40.000, tá? Como já está tudo em centímetros quadrados, quando eu dividir aqui por 40.000, 1, 2, 3, a gente já encontra a resposta em centímetros quadrados, tá bom? Aí aqui eu posso simplificar, ó, esses zeros, a mesma quantidade de zeros em cima, a mesma quantidade de zero embaixo. Botei 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo. Então, ficou esse número aqui, ó, 1.672, para a gente dividir para 4. Dividir para 4 é cortar no meio 2 vezes. Ou a gente faz a divisãozinha normal aqui, ó. O 16 para 4 vai dar 4, resto 0, desce 7. 7 para 4 não dá 2 vezes, dá só uma vez, que dá 4, e resto 3. Desceu aqui o 2, ficou 32 para 4, que dá 8, e resta 0. Então, quer dizer que a minha resposta aqui é 418 centímetros quadrados, gabarito, letra E. Estude bastante para o Enem e também curte e compartilhe esse vídeo aqui para alcançar mais alunos. Não esquece de se inscrever no canal da professora, deixar o seu like aí para ajudar o canal, tá bem? Um beijo, até a próxima.